Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um programa do Pensando Educação, que, como todos nós sabemos, é um programa patrocinado e sustentado pelo PIRA 21, Piracicaba 21, que é esta organização preocupada com a qualidade de vida em Piracicaba e que adota a Agenda 21 da ONU como sua referência. Nós temos o apoio da Rádio Educativa de Piracicaba, da TV Unimep, e nós temos sempre o apoio dos professores e dos gestores da educação em nosso município. Hoje nós estamos celebrando os 10 anos de um belíssimo programa que é a Olimpíada de Matemática para as Escolas Públicas do Brasil, a Olimpíada Brasileira de Matemática para as Escolas Públicas do país. Todos os municípios brasileiros estão envolvidos com este programa. Esse aqui é o lado muito positivo. E Piracicaba, evidentemente, é uma dessas cidades, é uma cidade importante nesse processo. Nós estamos aqui hoje com as professoras Sueli Araújo e a professora Rita Prates, ambas são professoras coordenadoras do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Piracicaba, a rede estadual de ensino, e elas, professoras de matemática, estão envolvidas, então, a acompanhar o programa da Olimpíada de Matemática no nosso município. Bem-vindas, professoras. Obrigada, professor. É uma alegria tê-las entre nós numa celebração importante como essa dos 10 anos. Nós estamos, então, apresentando esta Olimpíada da Matemática. Queremos saber, então, como é que esta Olimpíada funciona. Então, no caso, nós estamos na 10ª edição, né, da OBMEP, como o senhor já falou, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E ela acontece do 6º ano até a 3ª série do ensino médio. Bom, 6º ano, para a gente poder deixar os pais conscientes, significa que ano de idade? Seria a antiga 5ª série, então a partir de 11 anos. 11 anos. 11 anos, mais ou menos. Então, até 6ª série, 11 anos. 6º ano, né? 6º ano. Até a 3ª série do ensino médio. Sim, antes do ensino médio tem aí o 9º ano. Isso. O 9º ano seria o quê? 13, 14? 14 anos. 14 anos. Isso. Ensino médio é 15, 17. Isso, correto. E ela é dividida assim, em 3 níveis. Aí o nível 1, que é o 6º e 7º ano, o nível 2, que é o 8º e 9º ano, e o nível 3, que é o ensino médio, 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio. É normal, porque é claro que a matemática do aluno que está iniciando, né, aos 10 anos, não é a mesma do aluno de 17 anos. Não, então por isso você é tem que avaliar em 3 níveis, esse né? processo. Isso. E aí todos os alunos de todas as escolas de matemática podem participar? Podem. Eles são incentivados a participar desse programa. Esse programa é por adesão. Uhum. Porém, Piracicaba, nós temos 100% de adesão das escolas. Então, todos os nossos alunos farão agora a primeira fase, né? Que vai acontecer agora dia 27 de maio, né? A primeira fase. Essa primeira fase, ela acontece nas escolas. Então, a coordenação envia as provas para as escolas. Os alunos farão, então, no dia 27, essa primeira fase. Eu sei que a prova tem 20 questões. 20 questões, são questões objetivas, né, de múltipla escolha. Os alunos realizarão essa prova. Aí, os próprios professores fazem a correção. Por ser múltipla escolha, então, a coordenação envia o gabarito, né, para as escolas. Os professores corrigem. Aí, são selecionados 5% dos melhores resultados. De cada classe. De cada classe. Esses 5% dos alunos irão para, então, segunda fase, né? Que acontece dia 13 de setembro. Veja uma coisa já. Apesar de ter a segunda fase, que é uma peneira, né? 5% dos 100%, os 100% que fazem a primeira fase já estão envolvidos, estudaram para fazer a prova e querem chegar ao nível dos 5%, quer dizer, já é algo positivo para o sistema. Já tem um envolvimento na escola, né? Aí, então, nessa segunda fase, os alunos, no caso 2014, nós teremos, então, 6.500 medalhas, né? Então, 500 medalhas de ouro, 1.500 de prata e 4.500 medalhas de bronze. E mais as menções honrosas. Sim, né? é bom ficarmos atentos, porque sempre que há esta premiação em Brasília, os alunos, os mais destacados, eles vão ao Palácio e a televisão, o Jornal Nacional, cobre esta premiação. Quer dizer, é uma premiação na qual todos os alunos de todo o Brasil participaram, tiveram chance de participar e, evidentemente, que você vai chegar a premiar, são 6.500 medalhas. Isso, né?
é muita coisa, e são 45 mil menções honrosas, que são também um prêmio. Também. São quase 55 mil prêmios para o Brasil todo, que de certo modo estimula essa meninada, né? E não só os alunos, também os professores são premiados. As né? escolas, certamente. As escolas, nós temos no caso de Piracicaba, a escola Olívia Bianco já foi premiada. Nós temos professores, então, da escola Olívia Bianco, nós temos professores do Samuel de Castro Neves, nós temos professores do João Conceição, que já receberam, então, prêmios por conta dessa quantidade de alunos que participam, então, da segunda fase e o desempenho deles nessa segunda fase. Né? Bom, nós temos, então, professoras, quase 55 mil prêmios para o Brasil. Para a gente ter uma ideia, o que é que sobrou para Piracicaba o ano passado? Então, professor, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente os responsáveis pelo projeto, né, pelo programa Pensando em Educação, porque é uma forma de nós divulgarmos os trabalhos positivos que existem na Diretoria de Ensino de Piracicaba e principalmente dos alunos que participam desse envolvimento desses projetos, E também parabenizar professores, alunos, diretores que apoiam, junto com a Diretoria de Ensino, esse projeto, a OBMEP, que é um projeto totalmente promissor, né? Visto que são 10 anos. Né? Então, nós tivemos 35 escolas premiadas o ano passado. Em Piracicaba? Em Piracicaba. Quantas escolas nós temos aqui, mais ou menos? 68 escolas. Puxa, então mais da metade. Mais da metade. Então, nós temos em ouro 1 medalha, 3 medalhas de prata, 14 de bronze, mais 105 menção honrosa. Então nós tivemos aqui isso em 2013. Mais de 120 prêmios mais de 120 para Piracicaba. Então veja que é embora a premiação 55 mil prêmios, aqui em Piracicaba tivemos então um desempenho positivo. Bom, para um aluno que queira fazer esse programa, como é que ele se prepara, quais são as responsabilidades que ele deva ter para entrar no programa da Olimpíada? Da Olimpíada. Na verdade, como a Sueli falou anteriormente, o programa é por adesão. A escola que tem que inscrever, a escola é responsável pela inscrição de todos os alunos da escola. Geralmente, em Piracicaba, nós temos, né, o privilégio das escolas inscreverem todos os alunos. Todas elas se inscrevem. Como este ano, todas as nossas escolas participarão. 100%. Então, 100% de adesão das nossas escolas esse ano. Então, Piracicaba já está contando aí já está acreditando mesmo, né, nesse projeto. E está afetando. O projeto afeta a educação do município. Sem dúvida. São exercícios, são resoluções de problemas aos quais os alunos eles se deparam com situações cotidianas, mas também exercícios de raciocínio, de lógica, de sequências, que ele é estimulado por meio dos professores, por meio dos materiais da OBMEP, a realizá-los. Eu sei que a OBMEP a Olimpíada tem vários processos, vários programas que são oferecidos pela internet e que vocês têm acesso até para orientar os alunos. Como é que funciona para os 5% que são então classificados para a segunda fase? Existe algum tipo de apoio, algum tipo de suporte que a escola dê para ele poder ir para outra etapa? Sim, algumas escolas elas já se mobilizam, elas se preparam, inclusive fora do horário de aula, elas preparam os alunos, até mesmo com alunos medalhistas de anos anteriores, elas preparam oficinas, preparam grupos de estudo para que esses alunos se sintam mais à vontade para realizar a prova, mais confiante e mais seguro. Né? Então, são estudos rotineiros, sistemáticos, para que exista mesmo essa interação entre o aluno e a matemática. Sim. Temos escolas que já fazem alguns programas bem interessantes. Para poder, inclusive, dar ao aluno confiança na competição. Né? Toda a confiança. E quanto mais ele avança, mais matemático ele se torna. Claro, né? Mais sem prazer dúvida, ele tem nessa disciplina que é tida como uma disciplina complicada. Então, além dessa segunda fase, qual é a fase que premia? É já essa segunda fase?
A segunda fase já é premiada. Já essa então saem, que sai isso, os prêmios. já saem as medalhas. Agora, tem medalhas, e tem também o programa da iniciação científica, Exato, né? O PIC Júnior, que é o quê? Esses alunos, eles... Só os medalhistas. Somente os medalhistas. Os 6.500 nacionais. Isso, somente os medalhistas são convidados a participar desse programa. Claro, isso significa, então, vocês não têm lá você tem que ter o apoio de um curso superior. Então, se faz um convênio, né, com as universidades da região. Isso. O aluno, então, terá o acompanhamento de outros colegas da graduação, que estão na faculdade, nestas professores áreas, também, os professores da área, e ele fará um projeto, né, a iniciação científica, dentro da sua escola, acompanhado, não é, por esse setor da universidade, para poder, então, desenvolver, aí sim, a sua capacidade científica na área da matemática. Matemática é uma das ciências mais importantes para a produção científica. É a organização, né, do pensamento, né? Exato, a produção, inclusive, do saber. E eu sei também que, como o programa descobre no Brasil alunos carentes, que estão bem e que foram classificados, há um estímulo financeiro para que eles possam fazer a universidade e na universidade poderem, se eles foram premiados, chegar até o mestrado. E o doutorado também. Quer dizer, é um programa, então, que capta os alunos com competência e qualidade, que tem prazer, e ele pode levá-lo até o doutorado, tornar-se, de fato, um cientista na área da matemática. Como nós podemos observar, é um programa que tem começo, meio e fim de alta qualidade, né? Primeiro, o que é o bom no começo? Todos os alunos são envolvidos. É a democratização. Todos os professores são envolvidos. Aqui eu estou vendo que 99,3% de todos os municípios estão participando. Sim. Já desde o começo. No Brasil todo. No Brasil todo. Quer dizer, então a maioria do país está nesse processo. Começamos com 10 milhões em 2005. A primeira edição da UBMEP, ela começa com 10 milhões de alunos inscritos. E agora nós estamos na faixa dos 19 milhões. Pois é, nós então já chegamos a 10%. 10%. Quer dizer, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, então 10% brasileirinhos, ou brasileirões, né, quer dizer, aí que estão, dos 11 aos 17 anos, né, que estão inscritos nesse projeto, eles representam 10% da população brasileira. Isso significa uma alavancagem imensa, na medida então que esses alunos têm a oportunidade de se aproximar da matemática de um modo novo, de verificar que é uma ciência palatável, prazerosa, né? Sem dúvida. E não é um grupinho pequeno, quer dizer, é uma massa expressiva de jovens, de meninos e meninas. É interessante, né, professor, quando esses alunos, né, eles vão receber a medalha, a diretoria de ensino cede vamos dizer assim, uma van, um ônibus, enfim, um transporte para São Paulo. Dentro desse transporte, os alunos só falam em matemática. Claro. Eles ficam resolvendo, eles ficam dando exemplos do que o professor fez na aula, eles ficam relembrando situações dentro da matemática. Então, percebe que esse programa, ele estimula, ele eleva a autoestima, ele dá confiança ao aluno e perde, né, aquele estereótipo de falar que a matemática é uma ciência intocável, né? Não existe isso. A matemática, ela é possível, sim, de ter um contato. Claro, e eu tenho a impressão, inclusive, que esse processo, isso vai ficar para o nosso próximo bloco, sim, que é a questão da nova aproximação que o professor da matemática tem com o programa de ensino da matemática a partir da Olimpíada. Eu tenho a impressão que os professores são outros, quer dizer, antes e depois da Olimpíada, ele acaba percebendo o programa com outros olhos e certamente ele se torna um professor, uma professora mais adequado. Mas isso então a gente vai deixar para o nosso próximo bloco, é tempo de um intervalo. Será um intervalo muito curto, fique aí, porque nós continuamos então nesta celebração dos 10 anos da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas do Brasil.
sua espécie continuar existindo por milhões de anos. Boa noite. Boa noite. A floresta amazônica sofre com o desmatamento. Mas desmatar não é só cortar árvores. Tem também o problema das queimadas. E é isso que o nosso repórter Tino Rex vai mostrar ao vivo da Amazônia. Obrigado, Estegossauro. A situação... Ouça uma conversa gravada entre um governante e uma ambientalista. Sabia que entre 2006 e 2007, a área queimada e desmatada na Amazônia foi equivalente a 1 milhão de campos de futebol? Mas eu adoro futebol. Agora tem mais lugar pra jogar bola, não é? Cobre dos governantes o fim do desmatamento na Amazônia. Aproveite enquanto você ainda pode fazer muito pela sua espécie. Senão no futuro alguém vai botar toda a culpa em cima de um meteoro. Boa noite. Boa noite. Estamos de volta, depois desse intervalo. Obrigado por nos ter aguardado. Nós estamos hoje celebrando os 10 anos de um belo programa nacional, que é o programa da Olimpíada Brasileira de Matemática para a Escola Pública, ou da Escola Pública. Estamos aqui com as professoras Sueli Araújo e Rita Prates, que são coordenadoras de matemática, né, na diretoria de ensino, que apoiam os colegas professores de matemática, não só nesse programa da Olimpíada, como em todas as ações rotineiras, né, do ensino da matemática na diretoria de ensino, nas escolas estaduais da região, não só de Piracicaba. Uma questão, então, que temos que ser agora destacada é qual é a relação que esses professores que estão na escola com o aluno, eles têm em relação à diretoria de ensino como apoio para a realização das suas tarefas. Como é que vocês apoiam? A nossa função é repassar todas as informações da secretaria aos professores de matemática. Como que é esse repasse? O repasse pode ser feito por meio de oficinas, por meio de orientações. Nós chamamos os professores na diretoria, nos reunimos e discutimos a matemática, conversamos sobre a matemática, apresentamos as propostas que a secretaria nos propõe. Então, existe essa articulação, secretaria e professor de matemática. Quem são os responsáveis? O núcleo pedagógico, né? O PCNP. No caso de matemática, eu e a Sueli. Então, essa é a nossa função. E vocês têm apoio de cima, isto é, o programa da oficina, o programa da Olimpíada, apoia vocês? Sem dúvida. Como é que é esse coordenador, cada região tem um polo. O nosso polo é o polo de Campinas, que o responsável é o professor Francisco. Ele, com a assistente, a Thalita, que, nossa, nos apoia aí muito, né? Dá toda assistência para nós. E a relação entre nós mesmo é por meio do quê? Por meio de o contato com ela na parte desde a inscrição das escolas até mesmo o resultado dos alunos. Então, formação dos polos, como que esses alunos são distribuídos nas escolas, qual é o número de alunos por cada polo. Então, tudo que acontece dentro dessa organização até a segunda fase é entre nós e a Thalita, né, o professor Francisco do Polo 5. E de vocês para o conjunto de professores. Para as escolas, para os professores. Nós temos então em Piracicaba 60 escolas, certamente deve ter mais de um professor de matemática por sem escola. Dúvida, então sem é um dúvida. grupo grande que vocês também coordenam. Sem dúvida. Nesse processo. Exato. E nós não encontramos nenhum problema em relação às inscrições das escolas. Nós já falamos desse ano, todas as escolas aderiram, não tivemos problemas, as escolas entendem, compreendem e percebem a necessidade do aluno participar desse programa. Sim, e o resultado é um resultado muito positivo. É visível. Nós temos também a experiência aqui regional de um processo ocorrido numa cidade aqui perto. Isso, agora dia 26 de abril, por conta mesmo da 10ª edição da OBMEP, né? No Colégio Cotil de Limeira, né? Colégio Técnico de Limeira,
3 diretorias foram convidadas a dar depoimentos de como é feito o trabalho, né, nas escolas. A diretoria de Americana, Limeira e Piracicaba. E nós tivemos, o professor Fábio acompanhou, então eu... É o coordenador aqui de Piracicaba, o Fábio. O né? Fábio, o nosso dirigente, né? Nosso dirigente. E mais 3 professoras da Olivia Bianco, na Escola Olivia Bianco, para poder relatar como é feito, como é desenvolvido o trabalho delas com os alunos. Sim, a Olivia Bianco, porque ela foi a grande premiada, né? Ela Exato. teve a de ouro, as de prata, bronze e menções honrosas, né? Em quantidade. Pela quantidade, expressiva, pelo desempenho dos alunos, né? E por ela também já ter recebido o troféu como escola premiada, né? Então, para mostrar como as experiências positivas que acontecem na escola. E as professoras relataram, então, que é muito interessante o trabalho que eles realizam. Com monitores, né, os alunos medalhistas, eles fazem o trabalho, grupos de estudo com os alunos, a professora acompanha, né, tem acompanhamento da professora, em horário fora do horário normal da aula. E ela relatou assim, que foi até interessante, ela falou que eles preparam a apostila, né, com os materiais da OBMEP, e essas apostilas, então, os alunos resolvem lá no grupo de estudo. E aí ela falou assim, olha, então vocês vão levar para casa e uma hora que vocês não tiverem nada para fazer, então vocês vão resolver exercícios de matemática. Mas como é interessante. Ela disse que veio, a aluna veio comentando com ela, ela falou assim, sabe, professora, sábado eu não tinha nada para fazer, sábado à tarde, eu pedi para minha irmã mais velha me ajudar a resolver os exercícios de matemática. Então a gente percebe assim, a escola, a parceria, né, a família junto. Foi muito interessante o depoimento dessa professora, né? Que a gente percebe que está acontecendo na escola, na família. Né? Um dado importante que nós ainda não mencionamos, que está na origem desse programa da Olimpíada, de matemática, a Olimpíada brasileira, ela é brasileira porque ela é patrocinada, ela é organizada por 2 órgãos nacionais. O primeiro é o Ministério da Educação, Brasília, e o segundo, que é o Ministério de Ciência e Tecnologia do país, que coordena, de certo modo, toda a pesquisa nacional. E, portanto, a matemática é um componente fundamental para esses pesquisadores, porque eles têm que formar os pesquisadores futuros. Então, esses 2 ministérios, eles então fornecem recursos, né, para o programa. Eles então, de certo modo, apoiam, eles que respondem então pelos prêmios, né? Então, claro que nós temos no país hoje essa divisão, né? A escola municipal, ela cuida dos primeiros anos do ensino fundamental, o Estado, ele cuida até o ensino médio, né, nos nossos municípios, e o país, o Ministério da Educação, cuida então das universidades, cuida então dos programas de pesquisa e, de certo modo, conseguem também estimular esses processos até, né, a escola básica, né, do país, o que é muito, muito positivo. Eu gostaria da gente tentar ainda dar mais um passo em relação a esse processo, para avaliar um pouco então esse conjunto. O conjunto, né? Vimos aqui que Piracicaba sozinha está abocanhando mais de 120 prêmios, né? Entre menções honrosas e medalhas do programa, que são então 55 mil para o Brasil todo. Vocês têm uma informação? Eu andei vendo, né, de que há uma cidade, se eu não me engano, no Nordeste brasileiro, uma cidade que tem apenas 4.500 habitantes, se tanto, né? Que é a cidade que, de certo modo, é a mais premiada do Brasil, né? É a cidade que tem, então, o maior desempenho. Você tem informação desse para a gente poder olhar um pouco o programa pela ótica do país, né? Pela ótica nacional. Alguém de vocês lembra disso? A Escola Terezinha Pereira, do município de Dores do Turvo, em Minas Gerais. Dores do Turvo. Com 600 estudantes, ela recebeu 15 medalhas, transformando-se na escola com melhor desempenho relativo em 2005. Vejam vocês, então, a importância de um programa como esse. Alcança todo o país e uma cidadezinha de 4.600 habitantes. Exato. No interior
né, nesse interiorzão do Nordeste brasileiro, é a principal cidade em termos do ensino da matemática no país. 15 medalhas Só que ela repete, professor, esse dado em 2013. Em 2013, novamente, ela obteve a melhor classificação relativa em todo o país. Vocês veem então que depende muito da família, que de certo modo apoia esse programa, apoia as crianças, para que elas então tenham condições, né, de realizar esse processo. Depende da escola, da organização escolar, da direção da escola, dos professores que estão envolvidos, e depende também, evidentemente, dos apoios que vêm do Estado, que vêm dos órgãos de fomento ou os órgãos de apoio. Parece-me que para o ano que vem nós vamos ter um programa específico para os professores da rede. A novidade que já está em curso, já está havendo a convocatória dos professores que queiram participar desse processo de capacitação. Isso, é o PROF. As inscrições iniciaram dia 16 de abril e vão até o dia 16 de maio. Ainda estamos em tempo dos professores da nossa rede se inscreverem. Ainda estamos. Então, os professores apresentam um projeto como trabalhar com os alunos dentro da UBMEP, fora do horário de trabalho. Mediante também a apresentação desse projeto e uma prova que a própria UBMEP vai organizar, serão classificados 1.000 professores para fazer parte desse novo projeto que a UBMEP coloca. Quase que fosse assim, grandes monitores. Exato. E eles terão então apoio? Eles terão incentivo, sim, de R$ 765 por mês, durante um ano. Isso, uma bolsa destinada ao CAPES. Daí eu me ter mencionado esse apoio federal, porque a CAPES, que é uma coordenadoria de apoio à capacitação dos professores do Brasil na universidade, eu conheço muito esse programa, ela que concede as bolsas para doutorado, as bolsas para mestrado. Nós temos no Brasil hoje uma quantidade imensa desses bolsistas, ela que apoia esses jovens que estão indo para fora do Brasil, jovens universitários, né, que a gente vê na televisão sempre, financiando mensalmente esses jovens nesses estudos. Ela que dá as bolsas de iniciação científica para alunos da graduação, que são verbas mensais para os alunos, e agora ela também que está apoiando esses 1.000 professores, que serão então selecionados, né, para serem, eu diria assim, um grupo de meio campo, né, para acompanhar e aprimorar esse programa da Olimpíada. Claro que a Olimpíada é um nome, né, um nome simpático, né, porque indica uma competição internacional, mas na verdade o que está em jogo é o ensino da matemática. Sem dúvida. Nós conseguimos alavancar uma das ciências mais importantes na formação dos nossos jovens, que é a matemática, torná-la, como você mesmo menciona, né, nessa conversa com a professora lá em Limeira. Nas horas se não tem nada que fazer, brinque com a matemática. Exatamente. É um pouco isso. Quer dizer, na verdade, a matemática é aqueles de nós que já lidou com quebra-cabeças, né, com esses desafios mentais, que quando a gente então pega não quer largar mais, a matemática pode ter essa dimensão, de ser um prazer. Quer dizer, a gente então entra nesses desafios, nesses problemas, nessas questões a serem solucionadas, né? E lá então a gente acaba se divertindo. Quer dizer, a matemática acaba sendo um prazer para o cérebro, né? Um exercício, não digo da inteligência, né? É um exercício para desenvolvimento do próprio cérebro. Eu sei que para quem está hoje, né, os mais idosos, como é o meu caso, tentando afastar a possibilidade do Alzheimer, né? Esses exercícios da cabeça, os exercícios da inteligência, os exercícios do cérebro são fundamentais. E a matemática acompanha todos esses exercícios. Ela vai se tornando, então, ao longo da vida, né, um espaço, inclusive, de lazer, um espaço lúdico, né, que pode ser, então, um espaço de prazer. Estamos chegando ao final do programa e é tempo agora de nós, então, verificarmos o que é que vocês gostariam de dizer aos colegas que apoiam esse projeto, que são aqueles que estão na fronteira das Olimpíadas de Matemática nas escolas de Piracicaba. Professor, gostaria muito de agradecer os gestores, todos os diretores, coordenadores, professores,
que abraçam esse projeto, que lutam por esse projeto, por perceber que os alunos podem ser beneficiados com esse contato com a matemática. Então, para nós, é um orgulho dizer que Piracicaba estará participando agora, em 2014, 100% dos nossos alunos. Então, esse fica um ganho e fica um crédito também para todos os gestores. Nós queremos muito agradecer a vocês por terem se disposto, né, a estar conosco neste momento do nosso programa, a Sueli Araújo e a Rita Prats, que são professoras de matemática. Vejam, né? Nós elas, agradecemos. Né, as professoras de matemática são mulheres, né, na área da matemática, coordenando na cidade, né, esse programa nacional, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática. E a você, que esteve até agora conosco, nos acompanhando e percebendo quanta riqueza existe em nosso sistema público de ensino do Brasil, e sobretudo em Piracicaba, e quão importante para o seu filho, para os seus netos, é a educação pública como alavancagem para a vida, como um processo de abertura de horizontes que transforma a existência, dando, de certo modo, sentido para o viver de cada dia. Este programa, então, volta na próxima oportunidade. Agradecemos à Rádio Educativa, agradecemos à TV Unimep, este apoio que nos é oferecido, e até o próximo programa. Muito obrigado.